Boa tarde, pessoal. Vamos agora fazer um pequeno vídeo falando sobre vetores. E isso, vetores, se formos dizer, é uma das ferramentas mais importantes na física clássica, na mecânica clássica. Então é importante vocês saberem o que é um vetor. Primeiramente, né, para a gente definir um vetor, a gente precisa saber quais são as três características dele, certo? A primeira característica é que ele tem um valor. Eu vou escrever aqui. Ele tem um valor que é associado ao seu módulo, né? Esse módulo é associado à representação matemática que a gente utiliza para definir o valor. Isso eu vou explicar depois. A segunda propriedade é que ele tem uma direção. E a terceira é que ele tem um sentido. O que seria a direção e o sentido? O vetor, como eu disse, é uma ferramenta matemática, mas ele é utilizado para grandezas físicas, ou seja, grandezas mensuráveis. E tudo que tiver essas três qualidades, essas três propriedades, será um vetor. Por exemplo, tempo. Tempo ele tem um valor. A gente consegue medir o valor do tempo, de 1 segundo, 2 segundos. Só que ele tem direção, ele tem sentido. Será que existe 3 segundos à minha frente, 3 minhas costas e 3 do meu lado? Não existe, né? Então ele não é representado por um vetor. Ele é chamado de uma grandeza, que eu vou colocar aqui do lado, escalar. Existe a grandeza vetorial e a grandeza escalar. Já a distância, por exemplo, a gente tem um valor, né, 3 metros, por exemplo, no deslocamento, é um exemplo disso também. Tem direção? Existe direção no deslocamento, existe direção do comprimento, não? Você tem 3 metros à sua frente, você tem 3 metros para a direita, você tem 3 metros. E você tem sentido? Também você tem sentido. O sentido ele é um pouquinho mais peculiar, porque ele pode ser confundido com a direção. A direção é associada ao eixo que você define essa grandeza. Por exemplo, se eu estou no eixo horizontal, ou eixo X, ou eixo das abscissas, e eu defino que aquele é o meu eixo, ou seja, eu tenho que me perguntar se o comprimento está de acordo com aquele eixo. Se eu estou medindo o piso da minha casa, então se eu estou dizendo que tem 3 metros, então em relação ao eixo horizontal, ele tem uma direção. Ele está na direção horizontal, né? Na direção do chão. E o sentido é associado à parte positiva ou negativa. Ou seja, como eu defino se para a direita vai ser positivo e para a esquerda vai ser negativo. Ok? A representação do vetor, para deixar mais claro ainda a definição de sentido, ela é feita por uma setinha. Certo? Essa setinha, ela define o que é um vetor. Ok? E a partir daí que você vai definir que o sentido para a direita vai ser positivo ou o sentido para a esquerda vai ser negativo. Tá ok? Outra coisa importante dos vetores que a gente tem que salientar é como somá-los ou subtraí-los. A gente tem duas situações bem notáveis da soma vetorial. A gente pode salientar. A primeira seria essa daqui, onde eu tenho um vetor numa direção, eu vou representar como vetor A, e eu tenho outro vetor também na mesma direção e no mesmo sentido, vetor B. A soma desses dois vetores, ela vai ser associada como sendo quem? Vou chamar um vetor, a soma desses dois vetores, como sendo
o vetor C. E ele também vai ter o mesmo sentido, a mesma direção, pelo fato dos dois estarem na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, se eu definir que o meu eixo vertical para cima é positivo, então o valor desse vetor A também vai ser positivo. E o do B também. Logo, o A mais o B vai ser um vetor que vai ser para cima, no sentido positivo, pois o A é positivo e o B também é positivo. E a representação gráfica dele vai ser essa, pelo fato dele ser positivo. Se tiver um outro caso assim, o vetor A com valor de 1 e um vetor módulo de 1, certo? Vai apresentar por essa representação, por essa ferramenta matemática de módulo, e o vetor B, desculpem galera que eu estou um pouquinho doente, igual a 2, o módulo dele. A soma vetorial disso aqui vai ser igual a quanto? Novamente vai ter um vetor C, onde A mais B vai ser igual a quanto? Veja que o A está para baixo, porém está na mesma direção de B. Mais para baixo, a gente pode definir, por convenção, que seja negativo. Ou seja, o B é positivo, como está para cima, e o A é negativo. Ou seja, A mais B é menos 1, pelo fato de estar para baixo, no sentido para baixo, e o B é mais 2. Ou seja, esse resultado aqui vai dar 1. O vetor C em módulo ele vai ter 1, ok? Então é isso, pessoal. Eu não passei aí os principais assim, né? Mas daqui a pouco eu vou passar a regra geral. Fiquem atentos aí ao vídeo.